Vou agora apresentar uma estratégia para determinar as assíntotas de uma função. Suponhamos que a pergunta era, dada a seguinte função, determina as assíntotas. Ponto final. Portanto, estão a pedir as assíntotas todas. Como é que devemos atuar? Devemos então dividir as assíntotas em dois grupos. Devemos pensar nas assíntotas verticais e nas assíntotas não verticais. É aqui um conjunto de procedimentos que torna a resposta mais fácil, ok? Nas assíntotas não verticais, reparem, poderemos ter assíntotas horizontais ou oblíquas, como é óbvio, né? Portanto, existirá um caminho a seguir para calcular cada um destes dois grupos. Portanto, as verticais iremos fazer por determinado processo, vou falar já de seguida, e depois as não verticais também é sempre pelo mesmo processo. Vamos então averiguar um de cada vez como calcular as assíntotas. Por uma questão de norma, poderemos começar sempre pelas verticais, uma vez que exige o cálculo do domínio e, portanto, o domínio é das primeiras coisas que se deve calcular sempre. Vamos ver então como determinar as assíntotas verticais, ok? Primeiro, antes de mais, vamos relembrar o que é uma assíntota vertical em termos gráficos e reparamos que para existir uma assíntota vertical tem que haver, portanto, uma interrupção da função, não é? Não quer dizer que este ponto A não possa pertencer ao domínio, não é isso, mas a função terá que, em algum momento, ir para mais infinito ou para menos infinito quando o x se aproxima deste A pela esquerda ou pela direita, ok? Eu coloquei aqui as situações todas que poderão ocorrer, basta ocorrer uma delas que já será a assíntota vertical. Bom, então como é que vamos descobrir este ponto A, se ele existe ou não, onde é que ele está? É no domínio da função. Nós vamos determinar o domínio da função e, olhando para o domínio, vamos verificar se tem ali algum ponto candidato a assíntota. Eu vou colocar aqui uma série de domínios, são apenas exemplos, ok? Mas são exemplos que, de alguma forma, generalizam o que se pode passar. Bom, temos aqui então um domínio R exceto A. Depois temos um domínio de menos infinito a A aberto. Depois temos um domínio de A aberto a B fechado. E depois tenho aqui uma função por ramos que vou definir como domínio R, ok? Vou então dizer que esta função por ramos tem domínio R. Para vermos então aqui o que teremos de fazer em cada caso, ok? Já agora vou, antes de iniciar este processo aqui dos domínios, vou dar aqui uma dica. Se por acaso o domínio de uma função for R, portanto, regra geral, normalmente, e depois há uma exceção a isto que eu vou dizer, que eu já vou falar nela, mas normalmente o que respondemos é, e isto acontece quando a função for definida por uma única expressão, vamos dizer o seguinte, portanto, não tem... Vamos dizer, o domínio é R, então não tem. Se for definida por uma única expressão, se for definida por ramos, vamos ter que ter um cuidado, ok? Se for definida por uma única expressão, dizemos então, não tem assíntota vertical porque é contínua em R. Porque é contínua em R. Se o domínio for R, ok? E depois dizemos que é contínua porque é o quociente, ou a diferença, ou a adição, depende do que é que temos na função, não é? Olhamos para a função, ela está definida por uma única expressão, o domínio é R, então vamos dizer não tem assíntotas verticais porque é contínua em R, ok? Dizemos então isto. Bom, há uma exceção a esta situação, que é se tivermos uma função por ramos, e eu vou depois falar aqui melhor desta exceção, ok? Vou aqui escrever, existe uma exceção. Isso quer dizer que o domínio pode ser R e ter assíntota vertical, ok? Existe uma exceção, que é quando temos então funções definidas por ramos, que eu vou então apontar aqui para este caso, que já falaremos mais à frente, ok? Bom, vamos então abordar aqui o domínio de R exceto A. Portanto, se o domínio for R exceto A, quer dizer que o candidato à assíntota vertical é aqui no ponto A. Okay? Pode ser 3, pode ser negativo, tanto faz. Mas quer dizer que acontece uma situação destas. Nós temos uma função e eu vou definir o ponto A aqui, poderia ser noutro sítio qualquer. Quer dizer que este ponto não pertence ao domínio. Bom, isto quer dizer que a minha função pode ser assim, por exemplo. E depois vir assim para aqui. Bom, mas também pode ir assim. Ter aqui uma assíntota vertical. Portanto, no caso de ter aqui uma bola aberta, não tinha assíntota, não é? Mas eu não sei se é assim ou se é como eu estou a fazer agora. Ou se virá aqui, quando x tende para A+, se irá lá para mais infinito. Ou se quando x tende para A-, vai lá para menos infinito. Ou se quando x tende para A+, vai lá para menos infinito. Não sei. Bom, e como eu não sei, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que estudar esta função
quando x tende para A. Quando tende para A à esquerda, quando tende para A à direita, dos dois lados, ok? Se o domínio for R exceto A. Vou ter que fazer este estudo. Se o domínio for, por exemplo, de menos infinito a A, bom, então só pode ter assíntota aqui, à esquerda de A. Então, o único ponto, portanto, neste caso, eu iria fazer o limite, eu iria estudar o limite para ver se tinha assíntota ou não, o limite de f de x quando x tende para A mais ou menos, ok? E iria ver o resultado deste limite, já vamos ver a seguir como fazer a interpretação. No caso do domínio ser este, de menos infinito a A, bom, então a função terá que ser uma função com este aspecto. Estou aqui a falar de funções definidas por uma única expressão, ok? Função definida por ramos, já vou ali ver. Então, tinha aqui o valor A aberto, quer dizer que a função vem de menos infinito até A. Bom, mas a função pode ser, por exemplo, assim. E aqui está aberto no A. E neste caso não tinha assíntota. Mas a função também pode ser assim. Eu não sei como ela é. Eu tenho que saber, tenho que estudar a função aqui quando x tende para A menos. E neste caso só vou estudar quando x tende para A menos, porque a função não existe deste lado. Então eu aqui iria fazer só o limite de f de x quando x tende para A menos, ok? Perante um domínio destes. Se o domínio for, por exemplo, de A a B, aberto no A e fechado no B, por exemplo, bom, então eu aqui irei fazer só o limite quando x tende para A mais. Porquê? Porque, reparem, nós temos aqui uma situação onde o domínio da função é de A a B. Vamos supor agora que o A é aqui um valor negativo, tanto faz, ok? O B é aqui um valor positivo. E reparem, no B está aberto. Estamos a falar novamente, reforça a ideia de que estamos aqui a falar de funções definidas por uma única expressão, uma função qualquer, ok? E reparem que o domínio é de A aberto, quer dizer que a função pode ser, por exemplo, assim, vem daqui e vai aqui até B e aqui é fechado, está ali fechado. Bom, como aqui está fechado, a função é contínua no seu intervalo, porque é o quociente ou o produto, seja o que for, e portanto, quando x tende para B, não me interessa estudar, porque ela tem ali uma imagem. Interessa estudar aqui quando x tende para A. Porquê? Porque ela pode ser assim, uma vez que é aberto, eu não sei se a função vai ter aqui a uma determinada imagem infinita no eixo dos y, ou se vai lá para mais infinito, ou se vai lá para menos infinito. E como eu não sei, tenho que estudar o limite, aqui teria que estudar o limite de f de x, portanto, perante um domínio destes, quando x tende para A mais, ok? E aqui estudaria então neste ponto. Se for uma função definida por ramos, imaginem que o domínio é R. O domínio pode ser R, mas se for uma função definida por ramos, e é então a única exceção quando o domínio é R, ok? Porque poderemos ter um caso destes. Reparem, na mudança de ramo, apesar de pertencer ao domínio, vamos colocar aqui uma função, assim, por exemplo, e apesar de pertencer ao domínio, pode ter lá assíntota. Ok? Reparem que pode ser assim, deste género, o A pertence ao domínio, não é? E temos então aqui uma assíntota vertical. E portanto teremos de estudar o limite de f de x quando x tende para A também, ok? Neste caso depois poderíamos estudar só à esquerda, porque o maior ou o igual está aqui para o lado direito, mas de qualquer maneira, se fizermos o estudo do outro limite, também não perdemos nada com isso, poderemos ficar como, digamos, como regra de que se for uma função definida por ramos, temos sempre, independentemente do domínio, temos sempre de estudar na mudança de ramo. Se o domínio depois fosse R exceto 3, por exemplo, e a mudança de ramo era no 4, tínhamos que estudar na mudança de ramo e também no 3, porque era um ponto ali que não pertencia ao domínio, ok? Portanto, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos, em qualquer dos casos, nós vamos descobrir o nosso ponto A candidato à assíntota. De acordo com o domínio que nós temos, existirá sempre um ou mais, poderão existir mais, ok? Poderão, eu não coloquei aqui, mas vou agora aqui escrever, imaginem que tínhamos um domínio de A a B aberto, aberto. Então eu tinha que estudar para A mais e para B menos, ok? Poderia ter aqui uma situação, se aqui fosse aberta, a função também poderia ir aqui para mais infinito, ou lá para menos infinito. E, portanto, de acordo com o que temos no domínio, nós vamos estudar o limite quando x tende para determinado ponto. Pode ser um ou mais. Depois, consoante o resultado desse limite, reparem, nós fazemos então o limite f de x quando x tende para A mais ou menos, depende do domínio. Se este limite der um k, der uma constante, imaginem, estávamos neste caso, daria uma constante,
o que é que acontecia? Não tinha assíntota, porque para ter assíntota tem que dar mais ou menos infinito, ok? Reparem, então dizia x igual a A não é assíntota vertical. Se der infinito, mais ou menos infinito, estou então numa situação destas, eu sei que quando x se aproxima de A, mais ou menos, a função vai ou para mais infinito ou para menos infinito, então é uma assíntota vertical. E concluímos, x igual a A é assíntota vertical. Ok? Portanto, de uma forma geral, eu coloquei aqui alguns domínios possíveis que poderão aparecer para ficarmos a saber onde é que nós vamos testar se existe ou não a assíntota vertical, ok? Eu a seguir a este vídeo, no final do vídeo, irei fazer um exemplo prático. Simples, mas apenas para perceberem a estratégia. Bom, eu vou passar então agora às assíntotas não verticais. Portanto, nós devemos sempre começar por aqui, assíntota vertical. Determinamos o domínio, só resumindo muito rapidamente, se o domínio for R, em princípio dizemos que não tem assíntota vertical porque é contínua em R, e temos o cuidado de ver se é uma função por ramos ou não. Se for uma função por ramos, teremos de fazer a mudança de ramo. Se o domínio for algum destes que aqui está, teremos de estudar quando x tende para A, e o A será então dado então aqui pelo domínio, ok? Vamos agora às assíntotas não verticais. Bom, então para determinar as assíntotas não verticais, que poderão dar horizontais ou oblíquas, nós vamos à procura de uma reta y igual a mx mais b e devemos escrever logo isto, ok? Eu estou à procura desta reta, y igual a mx mais b. Preciso do m. Como é que vou descobrir o m? Através deste limite. Limite de f de x sobre x. Este limite está demonstrado na teórica 1 aqui de assíntotas, ok? Eu fiz a dedução deste limite, ou seja, mostrei porque é que o m é obtido através desta fórmula. Depois o b vamos buscar através desta fórmula, limite f de x menos mx, também está lá demonstrado porque é que esta fórmula é assim, ok? Claro, como o b depende do m, eu para determinar o b preciso do m, então primeiro vou descobrir o m e depois substituo ali o m e calculo o b. Ora, agora poderão acontecer aqui algumas coisas. Reparem, pode acontecer o seguinte, eu vou calcular o m e pode não existir. Imaginem que este limite dava mais ou menos infinito ao calcular o m. Não fazia mais nada, parava por ali e dizia não existem assíntotas não verticais, porque para eu ter uma assíntota não vertical, este m tem de ser um valor finito, tem que dar um valor real, ok? Se der mais ou menos infinito, não existe, ponto final, já nem sequer fazemos o b, porque se não existe m, eu não tinha nada para colocar ali, logo também não tenho b, ok? Por vezes pode acontecer o m existir, este limite dá um valor real, e depois o b dá infinito, mais ou menos infinito. Ok, não há assíntota não vertical na mesma. Não há, pura e simplesmente paramos ali e dizemos não há assíntota não vertical. Ok? Portanto, o m e o b têm que dar números finitos. Depois temos o seguinte, se o m é igual a zero, reparem, se o declive dá a zero, e o b existe, e o b dá também um determinado número, não interessa qual, então y igual a b é uma assíntota horizontal. Reparem, se nós metêssemos ali 0, desaparecia o x, ficava y igual a b. Ok? Reparem, quando o declive é 0, estamos perante uma reta horizontal. Ok? Então temos aqui uma assíntota horizontal se o m for 0. Se o m for diferente de 0 e o b existe, então colocamos lá o m na nossa equação da reta, temos o b e dizemos y igual a mx mais b é assíntota oblíqua. Ok? Bom, existe aqui agora uma nota a dar, que eu vou aqui escrever, que é o seguinte. Portanto, a estratégia termina por aqui, ok? Fazemos as assíntotas verticais primeiro, como expliquei anteriormente, depois passamos às assíntotas não verticais. Isto se pedirem as assíntotas todas da função. Vamos supor que na pergunta pedem só as assíntotas horizontais. Se forem pedidas apenas as assíntotas horizontais, deveremos apenas calcular este limite. Limite de f de x quando x tende para mais ou menos infinito. Bom, porquê? Porque se me estão a pedir as horizontais, não me interessam as outras. Então, se existir assíntota horizontal, eu já sei que o m é 0. Se ela existir, tem que ser 0. Não é? Porque é uma reta horizontal, tem declive 0. Quer dizer que este limite está logo visto que é 0. O m assumimos logo que é 0. E se o m é 0, basta calcular o b. E para calcular o b, como o m é 0, ficava ali 0 vezes x, ou seja, o b é só dado por esta situação. Ok? f de x, quando x tende para mais ou menos infinito. E, portanto, não vamos estar a determinar o m através deste limite, porque poderemos estar a meter em trabalhos. Se eu vou calcular o m por f de x sobre x. Estou-me a meter ali numa indeterminação, pois é uma chatice, estou a perder tempo, aquilo não serve para nada. Ok? Portanto, temos atenção, se por acaso na pergunta me pedem calcula as horizontais, ok, então o m é 0, vou só calcular ali
Ok? Fazemos então este limite f de x, quando x tende para mais ou menos infinito. Se der infinito, não existe. O b não existe. Portanto, deu infinito, não existe a cinta horizontal. Se der b, dizemos que y igual a b é a cinta horizontal. Reparem então, se me pedem só as horizontais, se formos à definição de a cinta horizontal, nós vemos que para existir a cinta horizontal, o limite f de x quando x tende para mais ou menos infinito tem que dar uma constante. Ok? Estamos então nesta situação. Bom, vou agora fazer um exemplo. Vamos supor então que me pediam as assintas desta função. Então eu vou aplicar o que acabei de dizer. Ok? Então eu vou fazer as assintas verticais primeiro. Vou fazer as assintas verticais e como é que eu vou fazer? Vou determinar o domínio. Domínio em primeiro lugar. E o domínio, olhamos para a expressão, tem denominadores. Então dizemos x pertence a R, tem uma condição de domínio, que é o denominador, não é? Tal que x é diferente de 0. Ou seja, o domínio aqui dá R exceto 0. Ok? R exceto 0, o domínio. Ou seja, o único ponto candidato aqui à assíntota é para x igual a 0. Reparem que se o domínio é R exceto 0, a minha função pode ser assim. Eu não sei como ela é, vamos descobrir. Mas pode ser assim, pode ter uma assínta. Ou então pode vir ter aqui uma bola aberta e ser assim, não sei. O que é certo é que pode ser de uma maneira ou de outra. Como é que eu vou descobrir isso? Vou fazer o limite de f de x quando x tende para 0 mais e vou fazer o limite de f de x quando x tende para 0 menos. E assim fica a saber como é que a função se comporta perto do zero, não é? E então fazemos o limite de x ao quadrado mais 1 sobre x quando x tende para 0 mais, e vamos fazer as contas. Eu agora vou apagar aquele esboço gráfico, depois quando descobrimos o valor dos limites já faço algo mais coerente, ok? Então vamos aqui aplicar limites, fica 0 mais 1 sobre 0 mais, ou seja, 0 mais 1 dá 1, sobre 0 mais, que dá mais infinito. Vou calcular o limite quando x tende para 0 menos, só para saber se a assínta é bilateral ou não, porque eu aqui já sei que tenho assíntota, porque reparem nesta situação, nós já sabemos, só com este limite que calculamos, que quando x tende para 0 mais, quando x tende para este lado, a função vai lá para mais infinito. Ok? Portanto, já tem aqui uma assíntota. Ok? Já é x igual a 0, já é assíntota vertical. Basta saber se é bilateral ou não. E então eu vou fazer aqui o outro limite, para dar uma resposta mais completa, não é? Então ficamos com 0 mais 1 sobre 0 menos, dá 1 sobre 0 menos. Aqui seria 0 menos mais 1, dá na mesma 1, não é? 1 sobre 0 menos dá menos infinito. Ou seja, a função é assim. Eu acabei de descobrir como é que a minha função é aqui junto do zero. Quando x tende para 0 menos, a função vai lá para menos infinito. Resposta, aqui relativamente às assíntotas verticais, podemos dizer x igual a 0 é assíntota vertical. Eu estou a abreviar, vocês em ambiente de prova escrevem isto tudo, ok? É assíntota vertical bilateral, ok? Bilateral, porque é dos dois lados, bilateral. Bom, estão calculadas as assíntotas verticais. Vamos calcular as assíntotas não verticais. Como é que calculamos as assíntotas não verticais? Bom, procuramos uma reta do tipo, escrevem logo isto, ok? Eu procuro uma reta do tipo y igual a mx mais b. Para isso preciso descobrir o m, preciso descobrir o b. Vou fazer aqui num cálculo auxiliar. Como é que vou descobrir o m? Vou fazer o limite de f de x sobre x. Ok? Quando o x tende para mais ou menos infinito. Devo fazer para mais e depois para menos infinito. Eu vou aqui tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Se não obtiver resultados diferentes, fico já com os dois feitos, ok? Então vou aplicar aqui a minha função, limite, a função é x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1 sobre x, tudo a dividir por x, ok? Quando x tende para mais ou menos infinito. Se eu aplicasse aqui limites, isto iria dar infinito sobre infinito sobre infinito, indeterminação. Vou fazer aqui aquela regra do produto dos extremos pelos meios, e fico com limite de x ao quadrado mais 1 vezes 1, fica no numerador, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, ok? Quando x tende para mais ou menos infinito. Este é um limite simpático, dá aqui indeterminação, dá infinito sobre infinito, ok? Mas é aquela indeterminação simpática porque temos polinómios, então poderíamos ficar com os termos de maior grau, colocando x ao quadrado em evidência, iria ficar com x ao quadrado sobre x ao quadrado. Poderão ver na aula de indeterminações porque é que isto fica assim, ok?
corta, corta, e isto dá 1. Ou seja, o M deu 1. Eu já sei que se existir, porque falta ver o B, se existir é uma assíntota oblíqua, porque o M não deu 0, o M deu 1, ok? Bom, então vamos calcular o B. E o B como é que se calcula? Pela fórmula limite de f de x menos mx, quando o x tende para mais ou menos infinito. Quando o x tende para mais ou menos infinito, ok? E vamos aqui fazer, vamos substituir o m ali no x, fica então, vou substituir também a função f, ok? Aqui, menos x, quando o x tende para mais ou menos infinito. Bom, se eu aplicar limites, fica aqui com infinito sobre infinito, menos infinito, tenho aqui uma determinação, o que é que vou fazer? Vou tentar simplificar esta expressão, igualando denominadores. Reparem, ficamos então com x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado sobre x, quando x tende para mais ou menos infinito. Reparem, eu tenho este x está sobre 1, multipliquei aqui por x para ficar com o mesmo denominador. X ao quadrado menos x ao quadrado dá 0, e ficamos com o limite de 1 sobre x, quando x tende para mais ou menos infinito. Ok? E isto irá dar 1 sobre mais ou menos infinito, como dá 0, dá sempre 0 em qualquer dos casos. Atenção que poderemos estar numa situação em que se x tender para mais infinito dá um valor, e se x tender para menos infinito dará outro, ok? Como aqui dá sempre 0, eu não tenho necessidade de fazer isto por partes, porque senão faria o m e o b para mais infinito, e depois faria o m e o b para menos infinito. Bom, conclusão. Temos m e temos b, logo é só dar a resposta. Dizemos então que y igual, colocamos aqui no lugar do m, 1 vezes x mais 0, ou seja, y igual a x, é assíntota oblíqua, posso dizer que é oblíqua, ok? Quando, e posso completar mais um pouco, quando x tende para mais ou menos infinito. Quando tende para qualquer um dos lados. Ok? Bom, temos então esta situação. Posso agora completar ali o meu gráfico. Isto foi então apenas um exemplo. Reparem, a reta y igual a x nós sabemos que será mais ou menos assim. Então, é porque a nossa função tem este comportamento aqui, ok? Assim e assim. Temos então aqui a nossa função. Ficamos a saber com um esboço do gráfico da nossa função através das assíntotas, ok? Bom, ficamos então por aqui. Agora é necessário uma prática intensiva para tudo ficar mais consolidado. Então, até uma próxima!